Então, quando nós temos uma lesão, uma descontinuidade de um tecido, e que essa descontinuidade acaba gerando um processo inflamatório, esse processo inflamatório acaba reverberando posteriormente em algumas alterações locais nesta lesão. E uma delas é a chamada hiperalgesia. Hiperalgesia é um aumento da sensibilidade desta região inicialmente, aonde ocorreu a descontinuidade do tecido, aonde nós temos, aonde existe a área lesionada. Então observem, o que naquela região, previamente, antes da lesão, eu tinha um limiar de dor, né, aquele mínimo para me causar dor, dito normal. Infelizmente, após esse processo de lesão e a instalação do processo inflamatório, observem que esse limiar diminuiu. Então, aquela região tornou-se uma região mais sensível. E que por causa dessa região mais sensível, a dor nessa região, que inicialmente era baixa, porque o processo inflamatório ainda não havia se instalado, mas ao longo do tempo, parece que essa dor ela vai se intensificando. Parece que aquele local onde ocorreu a lesão, ao passar do tempo, a dor se intensifica, a dor fica mais, ela aumenta gradativamente. Porque o limiar de dor, o limiar de percepção de dor, ele acabou diminuindo. Então a intensidade daquela dor naquela região fica aumentada. É isso que nós denominamos como hiperalgesia. Inicialmente, essa hiperalgesia, ela se instala apenas no local da lesão, apenas naquele local. E aí nós denominamos isso de uma hiperalgesia primária, em que o processo inflamatório diminuiu a sensibilidade dos receptores de dor lá daquela região, e isso acabou fazendo com que esses receptores intensificassem a dor ao longo do tempo só ali. Porém, passados alguns dias, pode ocorrer uma migração dessa hiperalgesia para áreas periféricas, áreas próximas da dor. Então, antigamente, essas áreas que não estão lesionadas, eu nem sentia dor, eu não tinha estímulos dolorosos. Mas, ao longo do tempo, as áreas periféricas à lesão também começaram a captar, a transmitir dor. E aí nós damos o nome disso de hiperalgesia secundária. Os tecidos que envolvem a região da lesão também começam espontaneamente a se tornarem supersensíveis. Então, espontaneamente, eles também começam a transmitir a dor, que nós chamamos disso de hiperalgesia secundária. Inicialmente é só no local da dor, porém ela pode migrar para áreas periféricas dessa dor. Outra característica que acontece é o que nós chamamos de alodinia. Alodinia é quando um estímulo que antes da dor não te gerava dor, um estímulo de característica sensitiva que antes não me gerava nada, zero de dor, a partir daquele momento da lesão, do processo inflamatório, naquele local ele começa a me apresentar dor. Exemplo, eu tenho uma lesão ali na mão, gerado por um processo inflamatório, e que antigamente, quando não existia lesão, né, o processo inflamatório, eu tocava, eu fazia estímulos táteis. Esses estímulos táteis não estimulavam os nossos receptores mecânicos, porque a intensidade do estímulo era muito baixa. Porém, com o processo inflamatório, com a instalação do processo inflamatório, nós vimos que ocorre o processo de hiperalgesia, que diminui a sensibilidade dos nossos receptores, inclusive dos nossos receptores mecânicos, presentes, por exemplo, na pele. Então, a partir daquele momento, os nossos receptores mecânicos da pele, que só eram ativados quando eu tinha um estímulo muito intenso, agora, estímulos mecânicos baixos, de baixa intensidade, por exemplo, leves toques na pele,
podem ativar esse nociceptor mecânico, porque ele se tornou sensível, porque o processo inflamatório causou uma hipersensibilidade dos nociceptores térmicos. O que antes eles eram normais, a partir de agora eles tornam-se hipersensíveis. Poderia ser um estímulo térmico? Poderia. Então, se eu, por exemplo, tocar aquela região inflamada com uma estrutura que não está nem muito quente nem muito fria, eu, infelizmente, posso ativar o nociceptor mecânico, porque a partir daquele momento ele está extremamente hipersensível. O limiar de sua ativação caiu muito devido ao processo inflamatório que foi instalado. Então a gente chama isso de alodinia, quando algum estímulo não doloroso, tato, temperatura, vibração, etc., acaba gerando a dor por diminuição do limiar, um aumento da sensibilidade de alguns nociceptores. E qual é a justificativa, hein? Por que existe a hiperalgesia primária, secundária e a alodinia? Então, isso é explicado pelos chamados mediadores inflamatórios. Quando nós temos uma descontinuidade tecidual, uma lesão tecidual, nós acabamos gerando a chamada sopa inflamatória. Essa sopa inflamatória, ela nada mais é do que diversas substâncias químicas de classes diferentes sendo liberados e produzidos naquele local de lesão. Então nós temos neurotransmissores, como glutamato, serotonina, adenosina, ATP, que também é um neurotransmissor. Nós temos peptídeos, como prostaglandina, bradicinina, substância P. Nós temos substâncias derivadas de lipídios, que é a prostaglandina, que ela vem por causa da lesão da parede. Nós temos proteases, neurotrofinas, nós temos citocinas pró-inflamatórias, nós temos íons como potássio, H+. Então nós temos diversas substâncias que acabam sendo ou produzidas ou liberados por células nesta região. E são justamente essas substâncias químicas que podem fazer com que o meu nociceptor polimodal ou ele seja ativado, essa substância química ative diretamente ele, ou ele torne vários receptores de dor polimodais, mecano ou térmicos mais sensíveis, diminua o limiar de ativação. Então, inicialmente, vamos dar uma olhadinha. Quem seriam as substâncias químicas que ativam diretamente os nociceptores polimodais? Então, nós temos como a primeira, a principal, bradicinina. Com certeza absoluta, a substância química mais potente de um processo inflamatório para ativar o nociceptor, sem dúvida nenhuma, é a bradicinina, porque ela tem a capacidade de despolarizar diretamente os nociceptores. Como segundas substâncias, nós temos potássio, ATP, poderia colocar aqui também serotonina. Então, essas outras substâncias, potássio que vem por causa que, como eu tenho lesão de parede celular, eu tenho extravasamento do potássio do meio intracelular, do líquido. Então, acaba isso extravasando e ativando também os receptores de dor. Mesma coisa do ATP, de serotonina, que eu tenho extravasamento de neurônios que acabam liberando nesta região. Mas, com certeza absoluta, a principal está aqui, ó, a bradicinina. Outra substância que também ativa, mas aí ela é derivado da migração de monócitos que acabam acontecendo futuramente, é a histamina. A histamina também tem um papel de ativar. Mas eu também tenho substâncias químicas que não ativam diretamente o nociceptor, porém tornam eles mais sensíveis,
tornam o seu limiar de ativação mais baixo. Então, qualquer mínimo estímulo ativa, acaba despolarizando os nossos receptores, que é a explicação que nós vimos para a hiperalgesia, para a alodinia. E aí nós temos substâncias químicas especializadas para fazer essa sensibilização. E dentre as principais, nós temos a prostaglandina, que é um lipídio derivado lá da lesão da parede, da formação do ácido araquidônico, que converte, através da ciclooxigenase, o ácido araquidônico em prostaglandina. Então, a prostaglandina, ela não consegue ativar diretamente o nosso receptor, porém, ela consegue diminuir o limiar, aumentar a sensibilidade de todos os nossos receptores que eu tenho ali na região. Pode ser o polimodal, pode ser o térmico, pode ser o mecânico, e que a grande explicação fisiológica da hiperalgesia e da alodinia está aí, na hipersensibilização dos meus receptores. Então, turminha, para ficar mais fácil, eu deixei para vocês uma tabela que ela sintetiza essas principais. E observem que eu coloquei aqui, no lado direito de vocês, o efeito, hein? Então é importante vocês visualizarem o efeito. Quem é o ativador direto? Potássio, ATP, serotonina e aqui, ó, asterisco nela, bradicinina, histamina também. Quem seria o primeiro grande sensibilizador? Prostaglandina. Então, primeiro grande sensibilizador, sem dúvida nenhuma, é prostaglandina. Mas voltando na nossa imagem, nós temos um segundo sensibilizador, que é, na verdade, um peptídeo liberado pelo próprio nociceptor, por fibras, por terminações nervosas livres nociceptoras, que é a substância P. A substância P é um peptídeo liberado por nociceptores, por o que a gente chama de neuritos periféricos do nociceptor, que seriam como se fossem prolongamentos axonais, né? Prolongamentos axonais derivados do próprio nociceptor e que liberam algumas substâncias químicas. Então, eles acabaram denominando isso como um próprio neurotransmissor da dor, a substância P. E que normalmente ela é liberado em receptores do tipo mais lentos, né, em terminações nervosas livres do tipo C. E vejam que ela tem um papel importante na hiperalgesia, tanto primária, alodinia, como também na secundária. Ó. Essa substância P, ela consegue migrar ali para locais próximos da lesão e causar vasodilatação nos receptores ali, nos vasos, perifericamente ali na minha lesão. Então, isso é uma das justificativas por que na região ali, de onde eu tenho a lesão e próxima dela, eu tenho a formação do calor, do rubor, do edema. São as substâncias químicas liberadas, dentre elas a substância P, liberado pelos neurônios, pelos neuritos periféricos dos nociceptores, que acabam levando à vasodilatação, principalmente periférica, ali próximo da lesão. O que explicaria que a partir de agora, devido a essa grande vasodilatação, nós vamos ter a migração de mastócitos para esta região. E os mastócitos que acabam sendo migrados para esta região começam a aumentar a liberação de histamina, e que nós vimos a histamina ativa o receptor de dor. Então percebam que a substância P, inicialmente, ela está ligada à vasodilatação periférica e regional, que acaba levando a uma hiperalgesia secundária. Só que também a substância P, igual à prostaglandina, diminui o limiar de ativação do receptor de dor. Então também ele deixa os receptores mais sensíveis, e que também explicaria a hiperalgesia, tanto primária quanto secundária, e a alodinia. Então nós temos como as duas principais,
Substâncias químicas que causam sensibilização ou hipersensibilização dos nossos receptores de dor, a prostaglandina e a substância P, esse peptídeo liberado pelos neuritos periféricos dos nossos receptores.